Na aula passada, analisamos os parâmetros curriculares nacionais da primeira à quarta séries. Então, observamos como é que foram tratadas as séries iniciais do ensino fundamental pelos parâmetros curriculares nacionais. E como é que esses parâmetros, então, foram organizados e quais são os assuntos trabalhados, as temáticas trabalhadas nessas propostas curriculares a partir dos parâmetros. Vimos como pode ser a organização do trabalho na escola. Então, vimos justamente como se trabalha a questão da organização dentro da escola, como é que se estabelece isso de uma maneira contínua, de uma maneira permanente e, mais do que isso, como se estabelece uma discussão que seja justamente no nível do coletivo. Então, que papel que a escola vem assumindo, principalmente suas relações com as questões sociais, com valores, com normas, dessa forma que se pensa a escola. E vimos também como os conteúdos podem ser classificados em categorias. Então, vimos como é que se estabelece a organização dos conteúdos em categorias. Categorias essas que são conceitual, procedimental e atitudinal. Então, como é que esses conteúdos por área foram organizados e de que maneira pode se aplicar isso nas séries iniciais do ensino fundamental. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula sobre escola e currículo. Nós vamos trabalhar hoje especificamente o currículo prescrito para as séries iniciais do ensino fundamental. O que nós vamos trabalhar hoje trata justamente da base comum que é proposta justamente pelo currículo prescrito. Que base comum é essa? Trata de disciplinas específicas do currículo: matemática, língua portuguesa, geografia, história, educação artística e educação física. Para que séries? Para séries iniciais do ensino fundamental, primeira a quarta séries. Então, a gente poderia designar isso como o primeiro e o segundo ciclos do ensino fundamental. Mais adiante, no período que vai de quinta a oitava séries, é instituído também a essa base comum a língua estrangeira, a língua inglesa. E, de uma forma optativa, não obrigatória, além disso, o próprio ensino religioso. Especificamente hoje, então, nós vamos trabalhar, dentro desse conteúdo proposto, 3 disciplinas. Nós vamos trabalhar hoje justamente com língua portuguesa, matemática e ciências naturais, ou as ciências que nós conhecemos, mais popularmente chamadas de ciências. Para que a gente então dê início a esse diálogo, a essa nossa aula, eu vou propor para vocês o nosso Para Refletir. A gente tem observado justamente que os parâmetros curriculares nacionais têm proposto uma maior flexibilidade de diálogo justamente com essas disciplinas. Então, diversos conteúdos foram incorporados, modificando um pouco as expectativas que nós tínhamos com relação ao currículo. Hoje, o professor tem uma maior flexibilidade para trabalhar. Então, a pergunta que eu vou propor para vocês é a seguinte: quais as inovações e propostas possíveis de trabalhar para as áreas da língua portuguesa, matemática e ciências naturais? Então, a partir daí, o que a gente tem observado, na verdade, de modificações ocorridas, de acréscimos ocorridos, ou qual é a flexibilidade que os parâmetros curriculares, que essa nova proposta de currículo tem dado para a gente a partir da década de 90 em relação ao que nós tínhamos antes. Gostaríamos, então, que a gente começasse
observando essas modificações a partir de um depoimento dado pela professora Águida. Então vamos acompanhar esse depoimento. Bem, os PCNs nos trouxeram algumas inovações muito interessantes para o ensino, principalmente na flexibilização dos conteúdos dos currículos. Então, ele nos possibilita usar o questionamento do aluno, a vivência do aluno, aquilo que ele tem no seu dia a dia para introduzir o nosso conteúdo. Essa é uma maneira de contextualizar muito interessante. Não fica aquela coisa separada assim, teoria, e aí o aluno não vê aonde ele vai aplicar aquilo na prática. Então, isso é um mérito dos PCNs. O aluno vê vários pontos de vista de várias disciplinas, de várias pessoas que trabalham com essas disciplinas, e ele tem um todo muito mais rico para construir a sua ideia do que é aquilo que está sendo trabalhado. Então, essa questão da interdisciplinaridade, cada professor contribui com o outro, com uma ideia nova, uma possibilidade nova, uma outra visão, um outro conhecimento, que a gente não tem o conhecimento profundo de todas as disciplinas, com certeza, e isso é muito possível fazendo essa troca entre os professores. E teria também um outro ponto que particularmente eu acho muito importante, que é o trabalho em equipe, que o PCN puxa bastante para esse lado também, porque hoje no mercado de trabalho a gente vê a necessidade de saber trabalhar em equipe, e isso também é tocado pelos PCNs. Hoje a gente precisa de cidadãos, e cidadãos integrados com a natureza, com o meio em que eles vivem, com a biodiversidade desse meio. E esse tema do meio ambiente, ele passou a ser transversal. O que significa assim? Que todas as disciplinas podem tocar nesse tema. Então tem a parte técnica que o biólogo vai tocar na biologia, na parte de ciências de 5ª e 8ª série, né? Mas esse tema não é uma prerrogativa, uma exclusividade do professor de biologia, do professor de ciências. Ele permeia todas as outras disciplinas. Isso é muito interessante. E faz do aluno, traz ao aluno a possibilidade dele ser um cidadão realmente, né? Que ele é responsável pelos atos que ele tem com o meio ambiente, ele tem que entender cientificamente o que está acontecendo com os processos no meio ambiente, com a água, com o lixo, com o ar, com a interação da indústria-ar, indústria-água, produção de lixo doméstico, produção de lixo industrial, e ele tomando ciência disso, ele pode fazer um juízo de valor e aí decidir se ele quer assim, se ele quer diferente, como é que ele pode transformar isso no mundo em que ele vive. Então a gente observou nesse depoimento justamente dado pela professora Águida as novas perspectivas dos currículos colocados a partir da década de 90 para as ciências naturais. Então quais são as expectativas, quais foram as mudanças ocorridas? E a Águida frisou bastante essa possibilidade de flexibilidade que nós não tínhamos antes. Além disso, se vocês observarem, quando ela comentou a respeito do meio ambiente, que trata justamente de um tema transversal, esse tema foi incorporado pelas ciências naturais. Mas mais do que isso, ele também foi incorporado no discurso e na aplicabilidade de outras disciplinas. Uma outra coisa fundamental que ela comentou também é a questão da interdisciplinaridade, que é uma das propostas justamente do PCN, né? Quer dizer, essa possibilidade de diálogo das diversas disciplinas. Então, os parâmetros curriculares propõem justamente isso, e isso tem se observado nos últimos anos dentro de sala de aula. Mais visivelmente ainda se vê isso nas séries iniciais, porque geralmente é um professor só justamente que trabalha determinadas disciplinas e ele consegue flexibilizar determinados assuntos, não só vinculados à questão do meio ambiente, por exemplo, às ciências naturais, mas pode ser trabalhado um texto justamente com a língua portuguesa, pode ser trabalhado, por exemplo, índices dentro da matemática a respeito de florestas, a respeito de densidade demográfica, são diversos índices que pode se trabalhar com porcentagem com as crianças em matemática. Então, essa perspectiva da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, tem sido bastante trabalhada a partir dos PCNs. E a partir, então, do depoimento da professora Águida, vocês puderam observar que ela tem sentido justamente isso, apesar de
a experiência dela ser basicamente nos outros ciclos do ensino fundamental e mesmo com o próprio ensino médio. Então, o que a gente vai agora começar a trabalhar detalhadamente é quais são os parâmetros ou quais são os nortes dados justamente para alguns desses conteúdos. Vamos começar então trabalhando a língua portuguesa no ensino fundamental. Então, a língua portuguesa deve preocupar-se basicamente com o quê? Com a possibilidade da múltipla comunicação. Ou seja, é preciso que o aluno venha a dominar todas as instâncias da língua. Como é que se faz isso? Através da possibilidade da interindividualidade. Como é que se estabelece isso? Pelos conhecimentos que esse aluno vai ter a partir dos textos que lhe são propostos e de uma linguagem que ele vai aperfeiçoar à medida que ele vai lidar com esse texto e com a comunicação com outras pessoas. A gente pode observar justamente isso, até porque a língua portuguesa vai favorecer com que esse aluno se dê conta dos múltiplos discursos que são possíveis. Então, linguisticamente, a comunicação vai se dar por essa multiplicidade de discursos e vai se concretizar de que forma? Através do texto. Então, a gente pode observar, na verdade, que de acordo com determinados momentos históricos, em determinadas sociedades, o tipo de comunicação é né? Então, a linguagem está relacionada diretamente com determinada sociedade. O que se produz, o que se pensa, o que se fala e de que maneira as pessoas se comunicam. Então, é importantíssimo a gente tentar entender essa textualidade, mas mais do que isso, tentar entender que esse discurso e essa textualidade está vinculada diretamente com a historicidade e com a sociedade para onde aquela pessoa ou aonde aquela pessoa está vinculada. Então, se a gente for observar e ampliar um pouco essa ideia, o que se apresenta para o aluno em termos de estudar a sua língua é justamente o quê? Que ele saiba, que ele tenha mecanismos e capacidades de ler essa pluralidade de discursos. Discursos esses que se estabelecem de diversas formas. Então, não simplesmente o discurso dentro ali do texto concreto que ele está lendo em sala de aula, mas também a partir de uma propaganda que ele está visualizando ou qualquer tipo de comunicação que se estabeleça. Então, o que está por detrás disso também é extremamente importante. Então, justamente no trabalho de sala de aula, o objetivo, ao se estudar a língua, né, é ver essas variantes todas, essas possibilidades todas que se abrem a partir do seu estudo. A gente vai tentar, então, observar e identificar como é que se organiza esses conteúdos e como é que se organiza a própria área da língua portuguesa. Então, vamos aprender e ensinar língua portuguesa na escola. Como é, então, que o professor de língua portuguesa pode trabalhar justamente essa questão da comunicação? É importantíssimo trazer ao aluno um cabedal, um leque bastante interessante de textos para que ele possa verificar justamente a diversidade de comunicações. Mas mais do que isso, para que ele possa também entender a própria pluralidade que é o país onde ele está inserido. É fundamental, por exemplo, que o aluno estabeleça essas conexões através dos textos que lhe são colocados. É por isso que é tão importante trabalhar textos que sejam variados, textos que sejam, na verdade, de diversos gêneros. Mas mais do que isso, é na comunicação manifesta do aluno também que se pode trabalhar um outro elemento justamente, que é o respeito à diversidade da fala e da expressão. Ou seja, cada pessoa tem um dialeto, um regionalismo, uma maneira bastante peculiar de falar, dependendo da sua origem local. Então, se fulaninho veio do interior, por exemplo, à capital, provavelmente, independente do estado que seja, essa comunicação, essa forma de se expressar é diferente. Então, essas regionalidades devem ser bastante trabalhadas pelo professor, à medida que ele vai vendo isso se manifestar em sala de aula. Então, até por isso, as atividades que devem ser desenvolvidas pelo professor da língua portuguesa devem ser atividades bastante variadas. Atividades como, por exemplo, leitura em sala de aula de determinados textos, trabalhar com determinados contos, fazer seminários, debates,
Todos são maneiras, na verdade, de justamente inserir possibilidades variantes de comunicação ou variáveis de comunicação com os alunos. Então, essas diferenças são mais visualizadas dependendo do tipo de exercícios e de atividades propostas. Então, como é que o professor deve trabalhar isso e quais são os conteúdos propostos pelos parâmetros curriculares nacionais? O que se pensa trabalhar? Principalmente, a gente tem que estar enfocando justamente as séries iniciais, de primeira e quarta série. Como é que isso se estabelece? Então, vamos ver os conteúdos da língua portuguesa. Então, esses conteúdos da língua portuguesa são trabalhados justamente em 3 eixos. O primeiro eixo, então, que nós vamos observar é justamente a língua oral. Então, de que forma a criança se expressa, de que forma a criança escuta e como se estabelece o diálogo. De que forma o professor vai trabalhar justamente isso? Escuta, expressão e diálogo. Vai trabalhar fomentando atividades que sejam possíveis de se observar isso, de se concretizar a língua oral. Justamente o que eu havia comentado recentemente. Então, em cima de dramatizações, de seminários, de teatro, de leituras orais em sala de aula, de histórias e contos que a criança possa vir a se expressar. Dessa maneira, então, vai fluir muito melhor a sua comunicação. Então, a língua oral vai ser melhor trabalhada e a questão da escuta é bastante importante, porque a gente pensa, quando a gente estabelece a noção de língua oral, que é simplesmente tu falares e acabou. Na verdade, a percepção do que o outro está falando, o tornar inteligível o que o outro está falando, compreensível o que o outro está falando, é bastante interessante também. Esse exercício que a criança vai fazer, então, desde pequena em sala de aula, é importantíssimo para que depois ela saiba entender justamente o que lhe é passado pelos meios de comunicação, seja rádio, seja televisão, e que ela vai ter que exercitar, então, determinadas formas de comunicação que vêm principalmente pela questão da escuta. Uma outra parte, então, um outro eixo de conteúdos trabalhados é justamente a língua escrita. Então, trabalhar uma diversidade possível de textos com essa criança de diversos gêneros, que ela possa se apoiar em diversos textos e reconheça diversos gêneros da literatura. Mas mais do que isso, que ela também trabalhe, por exemplo, revistas, para que desde pequena a criança, então, crie o hábito da leitura. Na hora que a criança for produzir um texto próprio dela, quer dizer, o número de palavras reconhecíveis pela criança é muito maior. Então, é um conhecimento não só do mundo, mas também um próprio conhecimento da própria língua. Quer dizer, eu escrevo, não repito centenas de vezes a mesma palavra dentro de um parágrafo que eu estou construindo, mas eu sou capaz justamente, por ter lido bastante, por ter um conhecimento maior da minha língua, de utilizar mais frequentemente sinônimos ao produzir determinado texto, determinado parágrafo. E um terceiro ponto, a análise e reflexão da língua. Como é que a gente vê, então, essa análise, como é que é possível fazer essa análise? Ela é uma análise bastante didática, uma análise justamente que se dá através da revisão e da reflexão em cima dos textos que foram produzidos. Então, através desses textos, o professor pode trabalhar questões gramaticais, por exemplo. Então, o aluno é capaz de produzir pela variedade de informações que ele já adquiriu, seja porque ele ouviu determinadas coisas, seja porque ele leu determinadas coisas. Então, em cima da produção dele é possível se fazer não só uma reflexão maior a respeito, mas uma análise linguística mesmo de como ele está produzindo e uma análise gramatical. É importante a gente também pensar que o professor de língua portuguesa ele pode lançar mão de inúmeros recursos. Recursos esses justamente que não são só textos escritos, mas podem ser vídeos, programas de rádio, quer dizer, um outro tipo de material, não especificamente um material escrito, porque as linguagens são também variáveis, são linguagens múltiplas. Vamos trabalhar agora, então, saindo da língua portuguesa, justamente um outro conteúdo, uma outra disciplina, na verdade, proposta também dentro desses conteúdos fundamentais que devem ser trabalhados pelos alunos de primeira a quarta série. É justamente o estudo da matemática no ensino fundamental. Ao se observar justamente a matemática,
o aluno, né, vai aprender principalmente elementos que são trabalhados dentro do seu cotidiano. Então é importante que o aluno consiga abstrair determinadas coisas, mas ao mesmo tempo identificar o que se estuda dentro da matemática nas suas ações cotidianas. É importante também que o próprio professor tenha noção disso para ele poder justamente exemplificar em maior grau ou em maior quantidade determinadas contas que ele está estabelecendo, determinadas fórmulas que ele está passando para o aluno, para que o aluno identifique isso no seu dia a dia. Além disso, dar uma determinada historicidade à matemática também é bastante interessante. Como é que o professor pode fazer isso? Dando noção justamente aos alunos que a matemática foi usada desde há muito tempo atrás, quando principalmente, vamos supor, egípcios precisavam contar trigos, contar grãos para colocar lá nos seus celeiros. Então, dependendo do tipo de história que é contado, o interesse ou a curiosidade do aluno com respeito à matemática, ele é muito maior. Então, além disso, a matemática propicia também atitudes com relação à cidadania. Então, na verdade, a matemática vai despertar ou vai dar ao aluno habilidades para que ele possa também lidar com o mundo lá fora. Por isso a importância justamente de se saber ler os números ou o que esses números querem dizer para a gente. Então vamos ao nosso intervalo, vamos descansar um pouco, daqui a pouco a gente volta falando sobre a matemática no ensino fundamental. Então vamos dar continuidade à nossa aula discutindo justamente o papel da matemática no ensino fundamental. Vamos trabalhar agora matemática e os temas transversais. Então, de que forma justamente a matemática pode ser inserida ou pode trabalhar com os temas transversais? Principalmente se a gente for analisar a questão de como observar índices, de como observar porcentagens, de como observar determinados dados. Além disso, a gente pode trabalhar alguns elementos desses temas transversais, como a ética. De que maneira a gente pode trabalhar a ética dentro da matemática? Então, desde notar que alunos e determinados alunos são capazes de produzir em determinado nível ou se destacam mais produzindo ou trabalhando com determinados conteúdos dentro da matemática, e que esses alunos, justamente por terem uma maior facilidade de trabalharem com esses números, com esses índices ou fórmulas, ou seja o que for, podem também auxiliar os seus colegas. Então, o trabalho da solidariedade, da ajuda mútua com a matemática pode justamente auxiliar a se trabalhar outros valores, como a solidariedade, que está inserido nessa questão ética. Outro dado, por exemplo, da própria matemática com relação aos temas transversais, são as questões do meio ambiente. Também é importantíssimo a gente observar que quando a gente trabalha desmatamento, quando a gente trabalha determinados animais que, por exemplo, estão em extinção, podem ser feitos dados estatísticos. Além disso, pode-se trabalhar área, volume, quantidade, fazer cálculos e projeções. Então, esses dados podem ser melhor trabalhados a partir de um conhecimento, de um instrumental matemático que a criança pode vir a ter e vai ser utilizado, na verdade, para a vida inteira. Além disso, a própria questão da saúde, se trabalhar índices de mortalidade, índices de morbidade, se trabalhar, por exemplo, que doenças são mais frequentes. Então, através dos números é possível a criança identificar dados a respeito da saúde. Por isso é tão importante que a criança domine principalmente recursos essenciais dentro da matemática, conhecimentos essenciais dentro da matemática, que é justamente cálculos, porcentagens, e esses elementos são dados à criança principalmente no segundo ciclo do ensino fundamental, trabalhar com esses dados. Então, já no primeiro ciclo, na segunda série, a criança aprende, por exemplo, a questão da fração. E isso se amplia já na terceira série, na quarta série,
né, justamente a questão da porcentagem. É bastante trabalhado isso já na quarta série. Então, já se pode trazer para perto dela questões que são do cotidiano ou que são trabalhadas através dos temas transversais. Além disso, nós temos também, dentro da matemática, conteúdos que são propostos, tal qual nós tínhamos também de proposta na língua portuguesa. Então, vamos ver justamente como aprender e ensinar matemática no ensino fundamental. Então, como justamente o professor pode lidar com as questões matemáticas nas séries iniciais do ensino fundamental? É preciso, principalmente, que o professor tenha noção e domine os conteúdos da matemática. E mais do que isso, que ele domine técnicas metodológicas, na verdade, para que ele suscite na criança um maior interesse pela matemática. Então, ter noção, por exemplo, da historicidade de determinados conceitos matemáticos, de determinadas fórmulas matemáticas. Então, é fundamental que o professor tenha noção e conhecimento, portanto, da matemática. É óbvio que o professor também vai lidar, né, no decorrer do ano, ou do que ele propõe, ou do que ele se propôs trabalhar naquele ano, com alguns problemas, né? A classe nunca é homogênea, né? A gente tem que sempre saber que os alunos são diversos e que têm dificuldades diversas também, ou habilidades diversas, e é preciso que o professor saiba como lidar com essa pluralidade dentro de sala de aula. Então, por causa desses problemas, é preciso que o professor lance mão seguidamente de alguns recursos para saber trabalhar a matemática em sala de aula. Então, nós vamos ver agora caminhos para a matemática na sala de aula. Um primeiro recurso, então, possível que o professor pode lançar mão é justamente a solução de problemas. Como é que ele estabelece essa questão? Como é que se dá a solução de problemas? Se dá justamente através de uma orientação à aprendizagem. Então, o aluno vai receber uma orientação de como melhor trabalhar determinadas questões. É preciso sempre salientar que o trabalho com a matemática trabalha-se justamente com a lógica e com o raciocínio. Então, estimular o aluno a desenvolver problemas, a ter curiosidade sobre determinados problemas. Isso é bastante interessante. Então, colocar, por exemplo, trabalhos aos alunos ou exemplificações que sejam algo que ele consiga concretizar. Então, vamos supor a medição de uma determinada árvore, né, ou a medição de uma casa, ou que ele consiga estabelecer relações com a doação de determinados elementos que ele conhece, para ele poder trabalhar, por exemplo, questões como a subtração, ou que ele venha trabalhar a área do colégio, né, para que ele consiga identificar como se calcula perímetro, como se calcula a área. Então, curiosidades dos alunos do seu mundo, justamente, instigando cada vez mais o aluno a trabalhar e a desenvolver problemas matemáticos. É importantíssimo o desenvolvimento do raciocínio, portanto. Um segundo recurso que o professor pode lançar a mão para instigar justamente a curiosidade do aluno e o interesse do aluno com relação à matemática é contando justamente a própria história da matemática e relacionando a história à matemática. Ou seja, em que momentos da história humana a matemática foi utilizada, foi aperfeiçoada ou se necessitou de conhecimentos matemáticos. Então, em coisas mínimas, trabalhar, por exemplo, calendário. Que povos que organizaram os calendários que a gente tem, como é que a matemática serviu para isso? Por que, por exemplo, se calcula determinadas coisas e aonde é que essas coisas foram criadas? A própria questão das pirâmides, crianças gostam muito e têm muita curiosidade com história antiga. Seria possível, inclusive, de se trabalhar cálculos justamente de área em cima das pirâmides e como é que os egípcios desenvolveram essas técnicas, por exemplo. Então, saber do desenvolvimento da matemática no decurso do tempo é importantíssimo, porque pode justamente ser uma maneira ou um recurso do professor para instigar a curiosidade do aluno. Um outro recurso é usar justamente as tecnologias da informação. De que maneira? A utilização, por exemplo, de calculadoras ou mesmo a utilização do computador. Crianças precisam trabalhar justamente com essa ferramenta dentro da educação, então o professor pode utilizar diversas noções ou diversas habilidades do aluno no computador, utilizando a matemática. Um outro recurso também bastante utilizado podem ser os jogos.
jogos com a tabuada, jogos que levem em consideração a matemática, que precisa-se de cálculo geralmente para que se chegue a determinado objetivo. Então é bastante interessante, até porque criança trabalha bastante com a ludicidade, né? Então, trabalhar, usar o recurso lúdico, utilizar jogos com a criança é bastante interessante. Instiga a criança e ela vai ver que a matemática pode ser uma habilidade, uma ferramenta a mais para ela lidar com esses joguinhos ou com as coisas que ela gosta de brincar e que excedem ou que ultrapassam o próprio espaço da sala de aula. Então, finalmente, vamos ver os conteúdos da matemática no ensino fundamental. Então, como é que se organizam esses conteúdos e como eles são distribuídos, na verdade, nos primeiros e nos segundos ciclos do ensino fundamental? Que conteúdos são esses? Estudo dos números e das operações, estudo do espaço e das formas e estudo das grandezas e das medidas. A gente não pode esquecer que no primeiro ciclo, primeira e segunda séries, é preciso uma orientação maior, na verdade, do professor. Até porque as crianças ainda precisam desse recurso, né, do professor bastante presente, auxiliando a desenvolver as primeiras noções da matemática. Além do que, as crianças têm dificuldades ainda em abstrair, portanto, recursos materiais são bastante usados, ferramentas para que as crianças visualizem o que elas estão calculando, o que se diferencia, portanto, já na terceira e na quarta séries, ou seja, o segundo ciclo. Então, esses conteúdos, eles são distribuídos em maior ou menor grau de dificuldade, de acordo com o ciclo que a criança está inserida. Finalmente, então, nós vamos trabalhar a respeito das ciências naturais no ensino fundamental. Então, foi elaborado justamente com o intuito de dar forma, de organizar o conhecimento adquirido pela sociedade ao longo do tempo. Mas, mais do que isso, de dar um determinado caráter de cientificidade, né? Então, como elaborar conceitos, como organizar esses conceitos. Então, essa cientificidade é adquirida e é dada inicialmente, principalmente pelas ciências naturais. Então, justamente, o que as séries iniciais vão trabalhar dentro das ciências naturais é a respeito de trabalhar os elementos investigativos, a noção de curiosidade, né, como investigar e como produzir alguma coisa justamente do que está à sua volta. Então, que conteúdos são trabalhados? Conteúdos esses, principalmente, que dão caráter de interdisciplinaridade. Então, se pode trabalhar elementos das ciências naturais com outras disciplinas. Por exemplo, a questão do clima, a questão do tempo, a astrologia, o espaço, animais. Então, esses são todos conteúdos desenvolvidos justamente e conceitos das ciências naturais que podem ser desenvolvidos nas séries iniciais. Que outros conteúdos a gente pode agregar a esses? Conteúdos justamente que dizem respeito à manifestação, à intervenção do homem sobre o meio ambiente. Então, o uso, por exemplo, da energia elétrica ou a utilização de outras formas de energia. As formas com que o homem vai utilizar o meio ambiente. Por exemplo, a utilização das florestas, de que maneira que é possível se recompor o espaço que foi depredado pelo homem. Então, esses elementos todos podem ser discutidos dentro justamente, não só das ciências naturais, mas também com outras disciplinas. Além disso, nas ciências naturais, nós observamos não só a distribuição de conteúdos, como nós tínhamos em português e em matemática, mas nós podemos observar isso trabalhado nos chamados blocos temáticos. Que blocos temáticos são esses? Então, são ambiente, ser humano e saúde e recursos tecnológicos. Então, dessa forma, é distribuído e trabalhado os conteúdos das ciências naturais nas séries iniciais do ensino fundamental. Vamos, então, à nossa questão de fechamento da aula de hoje, o nosso Para Refletir. Das propostas feitas pelos parâmetros curriculares nacionais, quais atitudes e procedimentos já foram incorporados por você ou seus colegas na escola? Então, de que maneira já foram aproveitadas algumas dessas propostas para essas disciplinas que a gente comentou, para esses conteúdos que nós comentamos agora?
Então vamos às nossas dicas de estudo. Então, queria que vocês, na verdade, tomassem os PCNs, lessem os PCNs e as propostas justamente para a língua portuguesa, matemática e ciências naturais de 4ª à 1ª série do ensino fundamental, para que vocês observem e possam me responder, então, até que ponto os livros didáticos têm seu norte nos parâmetros curriculares nacionais. Por hoje é só, espero vocês na nossa próxima aula. Na aula de hoje estudamos o currículo pré-escrito para as séries iniciais do ensino fundamental. Iniciamos vendo a língua portuguesa. Nós estabelecemos então uma relação justamente sobre o que é comunicação, de que forma a criança trabalha as diversas linguagens e como funciona a questão da textualidade. Então, desde informações que são passadas implicitamente à criança e como é que ela pode se comunicar através então do desenvolvimento de diversos textos que o professor vai apresentar a essa criança no decorrer das séries iniciais do ensino fundamental. Analisamos o ensino da matemática neste período. Elementos, então, que são desenvolvidos pela matemática para que faça com que a criança trabalhe justamente a criatividade, a lógica e o raciocínio. Que conteúdos são desenvolvidos no 1º e no 2º ciclos do ensino fundamental com as crianças. E finalizamos vendo os conteúdos de ciências. Observamos, então, quais são os conteúdos trabalhados em ciências naturais e, na verdade, como eles se organizam em blocos. Além disso, a própria interdisciplinaridade que se pode trabalhar a partir dos conteúdos propostos em ciências naturais. Até a próxima aula!